O Salmo 1 é o portal para o livro dos Salmos e para a vida espiritual em busca da verdadeira felicidade e da presença de Deus. Ele nos apresenta uma comparação profunda entre dois estilos de vida opostos, o do justo e o do ímpio, revelando que cada um deles conduz a um destino muito diferente. Este salmo nos convida a refletir sobre nossas escolhas diárias e os caminhos que decidimos trilhar. Ao olhar para a vida do justo, o salmista o compara a uma árvore bem plantada, que recebe sustento contínuo e se torna frutífera e estável. Já o ímpio é comparado à palha que o vento leva, uma imagem de fraqueza, instabilidade e falta de propósito. Esta diferença fundamental não é apenas uma questão de moralidade, é uma questão de compromisso com Deus e com sua palavra. O Salmo 1 nos lembra que o verdadeiro bem-estar e paz são encontrados quando nossa vida está alinhada com a vontade divina. Vamos agora mergulhar em cada versículo do Salmo 1, procurando entender o que cada frase e imagem simbólica nos ensinam sobre o que significa viver como uma pessoa justa e sobre os perigos que cercam aqueles que escolhem o caminho do pecado. Salmo 1 explicando versículo por versículo. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo abre o salmo com a palavra bem-aventurado, indicando uma felicidade plena, uma paz profunda, encontrada apenas por aqueles que seguem o caminho da justiça. Ele descreve um processo progressivo de afastamento do pecado. Não andar no conselho dos ímpios significa rejeitar conselhos e influências que conduzem ao erro e à rebelião contra Deus. Essa pessoa se recusa a se envolver com filosofias, valores e ideias que se opõem aos princípios divinos. O próximo passo, não se deter no caminho dos pecadores, refere-se a evitar o comportamento daqueles que escolhem o pecado como estilo de vida. Esse indivíduo não compartilha dos hábitos ou práticas que levam a um afastamento de Deus. Finalmente, não se assentar na roda dos escarnecedores aponta para um distanciamento dos que desprezam o que é sagrado, os que zombam da fé e dos valores espirituais. A pessoa justa não apenas rejeita os maus caminhos, mas escolhe a pureza e a retidão em suas ações e relacionamentos. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Em contraste com a vida dos ímpios, o justo encontra alegria na lei do Senhor, que simboliza a palavra de Deus. A expressão seu prazer indica que o justo não vê as Escrituras apenas como uma obrigação ou um dever, mas como uma fonte de deleite e inspiração. Ele busca, na palavra de Deus, não apenas um guia moral, mas um alimento espiritual. A expressão medita de dia e de noite demonstra um compromisso contínuo. Meditar aqui não significa apenas ler, mas refletir profundamente, internalizando as verdades e princípios divinos. Ao fazer isso constantemente, o justo está em sintonia com Deus e molda sua vida de acordo com seus preceitos. Essa prática constante fortalece a fé e nos permite enfrentar as adversidades com sabedoria e discernimento. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista usa uma metáfora poderosa. O justo é comparado a uma árvore plantada junto a um rio, sempre abastecida com os nutrientes necessários. Esta árvore não apenas sobrevive, mas prospera, dando frutos na estação apropriada. Isso simboliza o desenvolvimento pessoal e espiritual que ocorre na vida do justo, quando ele está enraizado em Deus. Ele é sustentado e não sofre as oscilações do mundo, porque seu sustento vem de uma fonte constante, a presença divina. Dar o fruto no devido tempo indica que a vida do justo é marcada por uma produtividade equilibrada e significativa. Ele realiza boas obras e contribui positivamente para a sociedade e para o bem dos que estão ao seu redor. A folhagem que não murcha é um sinal de vitalidade espiritual. Mesmo em tempos difíceis, ele permanece firme
e resiliente. A promessa de que tudo quanto ele faz será bem-sucedido reflete uma bênção sobre sua vida, pois sua devoção a Deus lhe traz prosperidade espiritual, emocional e muitas vezes material. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Este versículo nos oferece o contraste com a vida do justo. Enquanto o justo é como uma árvore vigorosa e frutífera, o ímpio é comparado à palha, um material leve e sem valor, que é facilmente levado pelo vento. A palha simboliza o vazio e a instabilidade da vida dos que rejeitam Deus. Sem raízes espirituais ou morais, suas vidas carecem de firmeza e propósito. Essa imagem da palha dispersa pelo vento também indica a falta de um legado duradouro. Diferente do justo, que permanece firme e produz frutos, o ímpio vive uma vida marcada por incertezas e é constantemente influenciado por suas circunstâncias, sem direção e sem paz duradoura. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista apresenta o destino final dos ímpios. Eles não permanecerão firmes diante de Deus no dia do julgamento. A expressão "não prevalecerão no juízo" sugere que, no fim, não terão justificativa para seu modo de vida. Eles estarão diante do julgamento de Deus sem defesa, pois suas escolhas os afastaram de qualquer fundamento espiritual. Nem os pecadores, na congregação dos justos, nos lembra que aqueles que escolheram o caminho do pecado não participarão da comunhão com os justos. Há uma separação clara entre os que seguem a Deus e os que seguem o caminho do pecado. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este último versículo encerra o salmo com uma promessa e uma advertência. O Senhor conhece o caminho dos justos, nos assegura que Deus cuida dos que o seguem. Esse conhecer implica mais do que apenas observar. Ele envolve uma relação de proteção. Deus guia, sustenta e abençoa os justos, garantindo que seu caminho seja seguro e frutífero. Em contraste, o caminho dos ímpios perecerá significa que o caminho de vida dos que rejeitam Deus está destinado à destruição. Sem a presença de Deus, eles ficam desprotegidos e expostos às consequências de seus próprios atos. Este final nos lembra que o caminho escolhido define o destino de cada pessoa, e o caminho sem Deus leva à ruína espiritual. O Salmo 1 nos apresenta uma escolha fundamental: seguir o caminho da justiça ou o caminho do pecado. Ele revela que a verdadeira felicidade ou bem-aventurança está na comunhão com Deus e na obediência à sua palavra. Aqueles que escolhem seguir a Deus se tornam como uma árvore robusta e frutífera, que cresce e prospera, independentemente das circunstâncias ao redor. Eles experimentam uma paz e uma estabilidade que o mundo não pode oferecer. Por outro lado, os que rejeitam a Deus, seguindo o caminho da impiedade, vivem como palha, sem firmeza, sem propósito e vulneráveis às forças que os rodeiam. Eles experimentam uma vida de instabilidade e, no final, enfrentam a separação de Deus e a perda da verdadeira paz e alegria. Este salmo nos desafia a refletir sobre nossa vida e a escolher-te do momento. O caminho que leva à verdadeira felicidade e comunhão com Deus. Ele nos lembra que a meditação na palavra e a busca pela justiça são o alicerce de uma vida abençoada e frutífera, enquanto a ausência de Deus nos deixa vazios e sem rumo. Ao escolhermos o caminho da justiça, encontramos não apenas bênçãos temporais, mas a promessa de uma comunhão. Amém.